não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se nós pensarmos o que é a realidade, né, a própria palavra, de certo modo, nos esclarece, porque vem da palavra latina res, rei, que quer dizer coisa. O que é uma coisa? Coisa é tudo aquilo que não é pensamento. Coisa é tudo aquilo que existe fora e independentemente do que nós pensamos. Então é coisa muito fácil você perceber a diferença entre um pensamento e uma coisa. Embora através do pensamento você possa se orientar no meio das coisas e até modificá-las de algum modo, o pensamento por si jamais produz uma coisa. Portanto, só entendemos o que é coisa, o que é realidade, quando entendemos o que é coisa e sabemos que coisa é aquilo que está além do nosso poder de criar. Está dando o nosso poder de modificar, sim, mas não podemos criar. Uma vez eu ouvi alguém dizer, por exemplo, que um certo poema de John Keats, né, valia muito mais que um gato. Então eu responderia, faça um gato então. Né? Nós podemos fazer um poema, não podemos fazer um gato. Se disser, não, nós podemos fazer um gato em laboratório, um gato de proveta, você não está fazendo, você está apenas transformando materiais que você pegou na própria natureza. Nós transformamos coisas, mas não fazemos, não criamos coisas, não criamos absolutamente nada, nada, nada. O pensamento não é criador neste sentido. O pensamento cria possibilidades de ação e possibilidades de compreensão, mas ele não cria coisas. Então, esse senso de que existem coisas, eu acho que é um dos elementos mais faltantes na cultura brasileira, sobretudo das últimas décadas. Você vê aqui, agora mesmo eu estava lendo, por exemplo, um livro do Zé Guilherme Melchior, O Marxismo Ocidental, que é um livro excelente, aliás. E a gente vê o tempo todo, o Melchior está buscando o quê? Tá certo? Ele está buscando cultura, ele não está buscando a verdade. Em nenhum momento ele está buscando a verdade. Está buscando mais cultura, mais compreensão da cultura, etc, etc, etc. O problema é de que existe uma verdade a ser encontrada e de que esta verdade só vale se ela valer na hora da morte. Quer dizer, aquilo que perante, vamos dizer, uma situação que nos é totalmente imposta de fora e quanto a qual nós não podemos fazer nada. Bom, aí você tem a noção do que é a realidade. Então, se existe alguma verdade, é uma verdade que tem que se sustentar, vamos dizer, na hora da morte. Como dizia o Ortega Gasset, suas ideias dos náufragos, quer dizer, aquela ideia que na hora que o sujeito está se afogando, ele se agarra numa tábua, fala, bom, você vai se agarrar na sua ideia como se agarrou na tábua, na hora de morrer, ou não? Se a resposta for não, então a ideia é apenas uma futilidade, é um divertimento, pode ser muito interessante, mas é alguma coisa que vale para a sociedade humana. E a sociedade humana é justamente aquilo ao qual você está dizendo adeus na hora da morte. Né? Você não vai levar ninguém junto com você. Né? Então, também me ocorreu a seguinte ideia. Eu muitas vezes já fiquei no mato sozinho, e agora quando fui para o Maine caçar urso, eu tive de novo esta experiência. Eu digo, qual é a diferença de você estar no mato sozinho e você estar numa cidade? Quer dizer, na cidade você tem, vamos dizer, todo um aparato que já foi montado para a sua segurança e para você poder
exercer as ações que deseja de acordo com pautas que já estão mais ou menos predeterminadas. Por exemplo, você tem a lei de trânsito que diga por onde você vai, você tem a localização das várias coisas, onde elas estão, você sabe quais são, aonde você pode obter aquilo que você deseja. Se você quer comida, você vai no restaurante, quer o remédio, vai na farmácia. Já tá, toda esta ordem social está montada em torno de você para te proteger e para que você se localize, tá certo? Então, este é o ambiente no qual nós vivemos a maior parte do tempo. Se te jogam no meio do mato e você está sozinho, não tem ninguém perto de você, não existe essa ordem social. Você tem só um caos em volta. Não que a floresta seja por si mesma um caos, há alguma ordem nela, mas é uma ordem incompreensível para você. Quer dizer, se você passar 40, 50 anos no meio do mato, como o Jim Corbett ou o John Hunter, você descobre algumas coisinhas, algumas regularidades dentro dela, como por exemplo Corbett descobriu que pelo piado dos pássaros ele podia mais ou menos saber onde estava o tigre, né? Eles piavam de uma maneira diferente e às vezes outros animais, certos tipos de veados também emitiam um som diferente quando tinha um tigre. Eu digo, mas isso aí depois de anos, né? Quer dizer, algumas conexões, algum princípio de ordem, alguns princípios isolados de ordens parciais, um sujeito com muita experiência aprende, né? Eu me lembro também que o Orlando Vilas Boas dizia que esse pessoal da cidade imagina que índio adora o mato. Índio tem terror de mato e não vai lá de jeito nenhum. Só vai quando o outro já treinou ele, é experiente. Agora a maior parte da tribo não sai dali, não são loucos, né? Então, isso significa que quando você está ali sozinho, você é a única ordem social existente e você tem que impor a ordem. Não tem ninguém que vai impor para você. Tá certo? Na hipótese, por exemplo, de aparecer o urso, eu digo, bom, quem que vai botar o urso no lugar dele? Quem que vai explicar para ele que não é para ele comer você? É só você mesmo que pode fazer isso. Quer dizer, ou ele mata você, ou você o mata, ou você o espanta de algum modo. Tá certo? Mas é você que tem que fazer isso, não há mais ninguém para fazer. Portanto, você representa a ordem no meio do caos. Então é uma responsabilidade tremenda, que a maior parte das pessoas não imagina. Então todas as situações que nos colocam absolutamente sozinhos, nos confrontam com o quê? Com o mundo das coisas. Né? Veja, na sociedade humana, você não tem um confronto direto com as coisas já estão mediadas por um sistema de relações que foi montado para que você sobreviva relativamente bem, ali no meio. Mas se você está no mato sozinho, você está diretamente confrontado com as coisas e o único princípio de ordem é você mesmo. Quer dizer, você não tem a quem apelar. Você ali não tem direitos, direito zero. Se eu vier o urso comer você, você vai explicar, não, eu tenho direito de... Né? São direitos humanos, você está infringindo. Não adianta explicar isso para o urso, né? Se você precisar comer alguma coisa, tá certo? Você precisa de uma comida, você precisa desesperadamente que apareça um bicho comestível, o bicho não aparece. Né? Às vezes você pode procurar dias a fio e não encontra nada. Ou você vai pescar e o peixe não vem. Quer dizer, você não tem controle nenhum sobre a coisa. Mas algum controle mínimo você vai ter que exercer, senão você vai morrer. Então é a luta entre o pensamento e o mundo das coisas, a realidade. Este senso da realidade, como uma coisa sobre a qual nós não temos poder, e que nós podemos ordenar de uma maneira muito precária e parcial, esse senso, para mim, é a coisa mais importante de desenvolver em filosofia e em ciências humanas. Em geral, na cultura do Ocidente, você tem, na verdade, você tem duas culturas, uma cultura que diz respeito ao pensamento e ao espírito humano, que é o mundo próprio da cultura, da filosofia, das artes, e você tem um mundo que trata das coisas, que é o mundo científico. Porém, a ciência trata das coisas, fala, não. Não existe uma única coisa concreta da qual a ciência possa tratar. A ciência só trata de aspectos selecionados e mensuráveis das coisas. Portanto, ela não trata com o mundo concreto, mas com o mundo abstrato. E, às vezes, dá a impressão que esse é o mundo das coisas, porque a ciência nos mostra, às vezes, certas relações necessárias, relações causais necessárias, que são inquebrantáveis, por assim dizer. Né?
E isso, esta fatalidade das relações que a ciência nos mostra, não dá a impressão que aquilo é o mundo das coisas. Não, mas são só um aspecto das coisas, são conexões separadas, aqui, ali, ali, ali. Você não tem um sistema das conexões. Mas na sociedade humana, todas as conexões estão conectadas, por assim dizer. Quer dizer, a sociedade humana te dá um exemplo de ordem do qual você não encontrará similar em nenhuma ciência. Nenhuma ciência te mostra um universo tão ordenado quanto a sociedade humana tomada no seu conjunto. Não é isso? E quando você está desligado da sociedade humana, o único coeficiente de ordem que existe é aquele que você já tem incorporado em você e que você seja capaz de instaurar, de impor ao mundo circundante. Não é isso? Por exemplo, vamos dizer, a temporalidade da existência humana, nossos ritmos diários. Você tem que dormir um certo número de horas, você tem que comer com um certo intervalo de tempo. Digo, muito bem, mas isso é uma conveniência nossa. Quem diz que, se eu estiver no mato, quem diz que a comida vai aparecer nos momentos em que eu preciso dela? Né? A comida, mais dia, menos dia, aparece. Né? Mas isso já me aconteceu, de ficar perdido no meio do mato e a gente não conhecia direito as plantas, os vegetais que tinha ali, não sabia o que podia comer, o que não podia comer. Eu falei, bom, então tem que comer ou um bicho, você mata um bicho ou come um peixe. Né? E os bichos certamente não estão ali se oferecendo para que você os mate e coma. Eles tentam fugir de alguma maneira, ou então eles te atacam. Tá certo? Então, a ordem interna que você sabe que precisa para você sobreviver, ela não coincide com a do universo exterior, como coincide dentro da sociedade humana. Quando a sociedade humana funciona, claro, existem também situações caóticas na sociedade humana. Mas acontece que o senso de realidade é, então, portanto, uma coisa que sempre nos contraria. Sempre e sempre e sempre, porque há uma diferença quase imensurável entre o mundo do pensamento e o mundo das coisas. Não é isso? Você pode, por exemplo, claro que existem fenômenos de telecinesia, por exemplo, o sujeito consegue, pelo pensamento, mover uma coisa. Né? Havia um cidadão inglês que ele conseguia, com a força do pensamento, ele conseguia fundir o motor de um carro, só que ele depois não conseguia consertar pela força do pensamento. Né? Então é assim, quer dizer, existe até certo ponto uma relação entre a mente humana e os processos físicos da natureza, pelo simples fato de que o pensamento humano se apoia também num suporte físico, que é o tal do cérebro, o sistema nervoso, etc. etc. Mas é uma relação muito, muito tênue, tá certo? Em geral, o abismo entre o mundo do pensamento e o mundo das coisas é absolutamente intransponível. Você imagina, por exemplo, se você deseja operar sobre uma fração do mundo exterior para produzir um determinado resultado. Você imagina, por exemplo, uma orquestra que pretende tocar uma música. Ela tem inicialmente uma folha de papel na mão, que tem ali uma série de indicações que mostram, vamos dizer, uma ordem matemática ideal de uma série de sons, tal como o compositor a concebeu. E digo, muito bem, agora nós vamos querer transformar esta ordem, que é puramente hipotética, abstrata, numa ordem real, quer dizer, numa sequência de sons harmônicos produzidos por diversos instrumentos ao mesmo tempo. Você imagina então, por exemplo, aqueles instrumentos, uns são feitos de metal. O que o metal tem a ver com o som que você deseja produzir? Absolutamente nada. Quer dizer, o metal obedece às suas próprias leis constitutivas, que não são aquelas que interessam a você. Do mesmo modo, a madeira dos instrumentos ela teve que ser colhida em algum lugar, e você tem lá uma árvore que você quer cortar para fazer uma flauta ou coisa parecida. Tá certo? Não é toda madeira que serve para isto. As madeiras também têm cada uma a sua constituição interna, que é rebelde aos nossos propósitos. Não é isso? Em segundo lugar, você vai ter que reunir os músicos no mesmo lugar. Como é que eles chegaram lá? Foi por meios musicais? Não, eles tiveram que tomar um ônibus, dirigir um carro, tomar um avião, alguma coisa assim. Não é isso? E pior, eles têm que chegar no mesmo horário. Eles têm que estar lá no mesmo horário, mas o avião de um atrasou, o pneu do carro do outro furou, o outro teve a gripe e assim por diante.
Então você imagina a quantidade imensa de elementos caóticos e incontroláveis que tem que ser dirigida a um mesmo fim para produzir o que? Aquela meia hora de sons, tá certo? Ordenados, que ainda assim terão que ser treinados, ensaiados uma multidão de vezes, passando por 1000 erros. Está lá o maestro, não, você errou aí, você demorou tempo demais, você forçou a barra demais, assim. Você imagina tudo, por isso aqui você imagina, né, dizer, por um lado você vê a criatividade humana, a capacidade de fazer isso, mas por outro lado você vê a impotência humana, a dificuldade imensa de produzir isso aí. Qualquer objeto técnico que você observa, você vai ver que ele se compõe de elementos, às vezes de origem diferente. Por exemplo, você pega aí uma espingarda, um rifle, você vê que tem uma parte que é de metal, uma parte que é de madeira ou de plástico, tá certo? Os metais também são de consistências diferentes, o metal do parafuso não é o mesmo metal do cano e assim por diante. E aquelas pecinhas, uma por uma desenhada, peças absolutamente diferentes. Né? O que pode haver de mais diferente do que um gatilho, um cano, um parafuso, um cano? Né? E elas todas têm que se encaixar umas nas outras para produzir um resultado convergente. Não é isso? Dias atrás eu coloquei em discussão no Facebook o problema da harmonia, né? E sugeri várias definições de harmonia, das quais nenhuma servia, tá certo? E disse que ia sondar o assunto melhor na aula. Então, aqui nós temos o primeiro traço definidor da harmonia. A harmonia é uma concordância, é uma convergência de alguma coisa, né? E essa convergência tem que se dar no espaço e no tempo. É uma convergência que articula espaço e tempo. Portanto, nesse caso, os músicos têm que tocar determinadas notas no mesmo lugar, tá certo? E em tempos que estão articulados entre si. Tá certo? Mas essa ideia da convergência ou da concordância você vê em qualquer objeto técnico. Quer dizer, todas as peças que são totalmente diferentes entre si, elas têm que operar de uma maneira concordante e convergente para produzir um determinado resultado. Essa experiência de você construir o equipamento, se não constrói, pelo menos você alguma vez usou o equipamento e deveria raciocinar sobre ele, nos dá a ideia de como é problemático, como é difícil a adaptação humana ao mundo das coisas. Essa adaptação se dá eminentemente através da técnica. Não é isso? E a técnica consiste em você tomar elementos diferentes, provenientes de várias fontes, alguns que são puramente intelectuais, que é a ordem que você pretende impor, o desenho da coisa, o projeto, etc, etc. E os vários elementos que vão compor as várias peças e que vão se articular. Né? Tudo isso em vista de produzir um fim, um resultado. Agora você imagina, entre a ideia que você teve e o resultado final, você imagina a multidão de elementos fortuitos e incontroláveis que se interpõem entre uma coisa e outra. Por exemplo, aqui está a minha concepção e aqui está o objeto que eu pretendo produzir. Eu digo, mas o que isso tem a ver com a origem dos materiais? Não tem absolutamente nada que ver. A origem dos materiais, por exemplo, se você precisa de um determinado metal, esta origem não é determinada pelo seu projeto, ela é determinada por determinadas leis mineralógicas que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Não é isso? Então, se você pega um engenheiro, o engenheiro vai construir, sei lá, uma arma, um automóvel, uma coisa assim, né? Toda a racionalidade do projeto dele, ela se cruza com uma ordem racional completamente diferente, que é a ordem da estrutura dos materiais que ele vai ter que usar. Esta ordem não tem nada a ver com o projeto, mas o projeto vai ter que levá-la em conta. Ela é um obstáculo e ao mesmo tempo é um meio. Né? Então, tudo aquilo que é um meio para alguma coisa é também um obstáculo para a sua realização, porque o meio não obedece à racionalidade do projeto, mas obedece à racionalidade da sua própria constituição. Você quer fazer uma mesa, por exemplo, fala, muito bem, você tem aqui o projeto, né? Acontece que a madeira não está se oferecendo para você para ser cortada exatamente do jeito que você quer. É? Ela resiste, é? Claro que se ela não resistisse, ela não poderia ser uma mesa. Se fosse um material mole, não poderia constituir uma mesa.
Então ela tem que resistir, ou seja, ela tem que ser um obstáculo para ela poder ser um meio. E é meditando sobre essas coisas que nós acabamos pegando, de algum modo, algo da relação entre pensamento e realidade. E, aos poucos, essa estrutura da realidade, ela vai se mostrando para nós de maneiras parciais mais progressivas. E você vai aprendendo mais e mais e mais e mais sobre isso. É só assim que você escapa a um negócio que é o automatismo do pensamento. Quer dizer, o pensamento também tem suas próprias leis, tem algumas leis que são lógicas, outras leis são analógicas, leis do simbolismo, etc, etc. Você tem as leis da gramática, que também interferem, tem as leis da aritmética, tudo isso interfere no pensamento. De modo que o pensamento, ele, além de você ter que contar com todos os obstáculos da ordem material externa, você tem que contar com os obstáculos internos do próprio pensamento. Certas coisas são impensáveis, certas coisas são incoerentes, certas coisas são dificilmente apreensíveis pelo pensamento, e assim por diante. Então, às vezes as pessoas usam essa expressão aprender a pensar. Falo, muito bem, eu acho que pensar, de certo modo, todo mundo sabe, tá certo? Mas aprender a pensar é somente aprender a vencer os obstáculos internos do próprio pensamento, né? Por exemplo, você aprender a constituir uma série lógica, tirar uma dedução, etc, etc, etc. Aprender a pensar não é aprender a conhecer, né? Se nós não temos essa constante referência à realidade, ao mundo das coisas, e se não estamos muito conscientes das dificuldades que isso coloca para nós, então a coisa mais fácil é nos deixarmos arrastar pela mecânica do nosso próprio pensamento. E essa mecânica, quer dizer, quanto mais perfeita ela é, mais ela nos afasta da realidade. A realidade sempre se opõe ao pensamento. Sempre, 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 sempre. Ela nunca é dócil ao pensamento. Tá certo? E existe a técnica precisamente por isso. Se o mundo material fosse dócil, não precisaria existir a técnica. E, ademais, se você estuda a história das técnicas, você vê como, às vezes, se leva séculos para vencer os obstáculos mais simples, né? Eu vejo, por exemplo, estudando, você sabe que eu sou colecionador de canetas, né? Caneta tinteiro. Quem inventou a caneta tinteiro foi Thomas Jefferson. Mas ele inventou o conceito, a ideia ele não conseguiu realizar. Tem lá os planos, etc, etc. Porque ele não tinha como controlar a saída de tinta, a quantidade de tinta necessária. Ainda levou mais 50 anos para que conseguissem fazer isso. Uma coisa mais simples como uma caneta, não estou falando de uma astronave, nem de um reator atômico, uma mera caneta tinteiro, né? Entre você ter o projeto, a conexão lógica do mecanismo que você pretende realizar, você ainda precisa ter a ideia, vamos dizer, dos materiais certos, na quantidade certa, na ordem certa, etc., para produzir aquele resultado, e isto leva um tempão. Se você pensar, por exemplo, quanto tempo o ser humano levou para ele evoluir do relógio de sol para o relógio de areia e para o relógio mecânico e depois para os relógios eletrônicos, né? Levou milênios para fazer uma coisa tão simples, né? Então, essa noção da resistência da realidade e de que a realidade ela tem as suas próprias conexões internas que nos escapam. Quer dizer, a realidade não é um caos, ela tem uma ordem interna, mas essa ordem não é a ordem do nosso pensamento. E você nunca sabe qual é. Quando você descobre alguma coisa, é uma conexão parcial que pode, ao mesmo tempo, estar ligada, atravessada por 1000 outras conexões que não tem nada a ver com ela e que podem impedir que você se aproprie e possa manobrar aquilo. Então, quando confrontados com problemas da realidade, e geralmente as pessoas se refugiam no quê? Na ordem do pensamento. E acreditam que pensando bem, elas vão aprender algo da realidade, mas a coisa de fato não é assim. Porque, na realidade, as coisas podem se combinar de maneiras muito diferentes. Eu vi essa semana, por exemplo, que surgiu essa discussão por causa aquelas bobajadas do Marco Antônio Villa, né? A coisa foi colocada nos seguintes termos: o PT é um partido comunista ou é um partido patrimonialista, corporativista? Né? Eu digo, muito bem, essa distinção existe na nossa mente, uma distinção do pensamento.
Quem disse que na realidade essas coisas estão assim separadas? Como é que elas se articulam na realidade? Veja, eu me coloquei esse problema já anos atrás. Não é isso? Nós sabemos que no Brasil existe essa tradição patrimonialista tão bem descrita pelo Raimundo Fauro no livro Os Donos do Poder, onde ele caracterizou o Estado brasileiro como um Estado que é permanentemente privatizado, por assim dizer. Não é uma burocracia impessoal que funciona como uma máquina igual para todo mundo, tá certo? E que é, portanto, separada da estrutura do poder político, né? Separada e distinta. Quer dizer, qualquer que seja o indivíduo que está no poder político, a máquina estatal vai funcionar do mesmo jeito. Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.